A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao canal Escola Páginas da Graça. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez. É um prazer ter os irmãos desse vídeo conosco. Esse canal ele tem por objetivo levar os irmãos um pouquinho mais profundo na palavra do Senhor, nesse oceano maravilhoso que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nosso canal ele tem por objetivo estudos das lições da Escola Bíblica e estudos também dos pequenos livros e pequenas cartas da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1 do nosso quarto trimestre de 2025. Esse canal não tem por objetivo tirar os irmãos dos vossos cultos de ensino e nem de vossas escolas dominicais locais, mas sim ser um subsídio, ser algo a mais, ser um passo mais profundo na palavra do Senhor e no conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu sou o professor Davi e nós vamos começar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá? Roda a vinheta. Já pegue sua Bíblia, papel e caneta, porque a aula já vai começar. Escola Páginas da Graça, com Davi Nepomuceno. Bom, meu amado irmãos, vamos então começar a nossa lição de hoje. Nós vamos começar hoje a nossa lição de número 1 do nosso trimestre Corpo, Alma e Espírito. Nós estamos no nosso quarto trimestre de 2025, que nós vamos começar hoje, e nós viemos de um trimestre bíblico, onde nós estudamos o livro de Atos, e agora nós estamos indo para um trimestre temático, que é sobre antropologia bíblica, falando teologicamente. Então, nós vamos estudar sobre o homem. E em tempos que nós temos visto tantas questões, tantas coisas falar sobre o homem em seu sentido físico, emocional e espiritual, nada melhor do que nós estudarmos o que a palavra do Senhor diz sobre o que é o homem. Então, é sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã. E para isso nós podemos embasar esse trimestre, começar esse trimestre com uma grande pergunta. O que é o homem? Não é? Nós encontramos esta pergunta em Salmos, capítulo 8. Salmos, capítulo 8, versículo 4. E diz assim: o que é o homem para que te lembres dele? Então, eu quero ficar só com essa parte aqui. O que é o homem? Esta pergunta, irmãos, o que é o homem? Ela gera muitas indagações, muitas respostas pela filosofia, pela história, pela psicanálise, pela psicologia. Muitas ciências procuram responder o que é o homem. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que há muitos conceitos sobre o que é o homem. Mas hoje nós vamos focar o que a palavra de Deus, a verdade absoluta do Senhor, diz ser o homem. E quando nós olhamos para isso, como diz o nosso pastor Helenaldo Renovado de Lima, na sua obra Teologia Sistemática Pentecostal, ele vai dizer que muitos cientistas céticos dizem que o homem é um animal que pensa, fruto da evolução, e nada mais é do que um monte de neurônios e adaptações. Como diz os cientistas céticos em uma de suas citações, eles dizem assim: não somos mais que um monte de neurônios, nada mais somos que um conjunto de adaptações esculpidos pela seleção natural. Nada mais somos do que um monte de apetrechos de computação dedicados a tarefas diferenciadas. Somos nada mais que um feixe de neuroses sexuais. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que a concepção materialista, cética de muitos cientistas é que o homem não é nada mais do que um produto da evolução. Protágoras, que era um filósofo sofista, vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Mas o que a palavra de Deus diz ser o homem? O que a palavra de Deus diz que o homem é? E para a gente começar a entender que a palavra do Senhor é um pouco contrário a essa concepção, um pouco não, muito contrário a essa concepção materialista e cética, vamos ler um texto que se encontra em Atos, capítulo 17, versículo 26 e 27, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens.
como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos jardantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, irmãos, o homem não é, à luz da verdade absoluta de Deus, uma mera fruto da evolução. Não. Ele é feitura das mãos do Todo-Poderoso. Ele é feitura das mãos do Deus grandioso. Para os irmãos que nunca nos ouviram ou não estão aqui conosco em outras aulas da Escola Bíblica Dominical, nós não temos o costume de ler a revista. Nós vamos somente seguir aqui os tópicos para poder orientar o raciocínio dos irmãos. Mas nós entendemos que a revista, ela é a porta. E nós, como professores, somos responsáveis por levar os irmãos para dentro dessa porta. Então, vamos começar pelo nosso tópico de número 1, a tricotomia humana. Quando nós olhamos ali para a palavra de Deus, nós vamos ver que em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, na leitura, conforme a NA, nós vamos ver que está escrito assim: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais. Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós vemos que o Senhor cria o homem de maneira especial, né? Quando nós vemos ali o relato da criação em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que em muitos momentos, na Almeida Corrigida, vai ser escrito assim: haja luz e houve luz, haja isso, aconteça isso. Mas quando nós chegamos no homem, nós vamos ver que o Senhor, a palavra que vai aparecer ali, façamos o homem. Podemos dizer assim, até de forma metafórica, até que agora o Senhor põe as mãos na massa, o Senhor põe as mãos nesta obra. Agora, na criação, o poder da palavra de Deus está operando, mas agora nós vemos mudar esta palavra de haja para façamos. Temos a mão de Deus nesta feitura. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos citar aqui sobre a imagem e semelhança, e embora haja muitas discussões teológicas do que seria essa imagem e semelhança, uns entendem os termos de maneira diferente, entendendo ali que a imagem e semelhança é uma coisa, e enquanto outros entendem só que imagem e semelhança significam a mesma coisa, outros vai dar um significado para a imagem e outro para a semelhança, mas, em suma, nós podemos entender que essa imagem e semelhança se refere à questão dos aspectos morais e espirituais e poder de governo que o Senhor deu ao ser humano, tanto o homem como a mulher. Nós vamos usar muito aqui a palavra homem, mas estamos usando o mesmo sentido das escrituras quando diz homem, diz o ser humano, tá? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 31, vai demonstrar que o homem foi criado no sexto dia, E esse homem foi criado pelas mãos do Senhor, como feitura sua. Então, esse homem esse ser humano não é mera obra da evolução, mas sim feitura das mãos de Deus, com o propósito de ser mordomo da terra e viver para a glória do Senhor. Então, esse homem, que é uma criação especial, coroa da criação de Deus, é constituído de uma estrutura. E essa estrutura, ela é uma estrutura física e uma estrutura espiritual ou interna, como os irmãos quiserem dizer, não é? Mas ele é feito de uma estrutura física e de uma estrutura espiritual. E essa composição macro do ser humano, ela vai ser citada pelas Escrituras em 1 Coríntios. Venha comigo aí na sua casa, onde você estiver, dentro do seu smartphone, pela sua Bíblia física. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Então, quando nós vemos isso, nós podemos olhar e entender que o Senhor está falando nesse aspecto macro do ser humano, de uma parte interna e de uma parte externa e de uma parte interna.
Então, aqui, a parte exterior se refere ao físico, que adoece, que se desgasta, que morre, não é? Enquanto a parte interior se refere à questão do aspecto espiritual do homem, que é a sua parte interna. Então, aqui, o homem exterior se refere à questão externa, né, ou à questão física, enquanto o homem interior se refere à questão espiritual do homem. E quando referimos à parte externa do ser humano, meus irmãos, nós estamos dizendo sobre o corpo, não é? O corpo do ser humano, que é feito, como diz as Escrituras, do pó da terra. O pastor Elinaldo, na obra já citada, Teologia Sistemática Pentecostal, vai dizer que o homem não foi feito um boneco de barro. Essa ideia do boneco de barro, meus amados irmãos, é uma ideia infantil, para explicar ali para as crianças entenderem um pouquinho mais sobre como o homem foi feito, né? No universo delas, podemos dizer assim. Mas a ideia aqui é que o homem foi feito da substância, dos elementos que há no pó da terra, no barro, podemos dizer aqui no caule, que é essa argila toda, mas traz esse aspecto dos elementos que há na terra, no pó da terra. Dos 106 elementos que são encontrados na natureza, 26 elementos são encontrados no corpo humano. E em 1985, uma pesquisadora da NASA, professora da Universidade de São José, na Califórnia, apresentou resultados de uma pesquisa científica demonstrando que a vida humana começou em estratos de argila, né, o caule, que é o mineral, que contém todos os elementos químicos necessários para o surgimento da vida. Essa cientista ela não era cristã, ou professava a fé cristã, ou cria em Deus, ela nem concordava, não era defensora do criacionismo, mas ela vai dar ponto dela dizer assim que a sua fala não tinha um cunho religioso, mas era a hipótese mais considerável que o ser humano, que a vida viesse do caule. Então, quando nós olhamos para isso corrobora com o pensamento da palavra de Deus, de que o ser humano foi feito dos elementos que está no pó da terra. Outro texto para confirmar este pensamento é o texto que nós encontramos no livro mais antigo da Bíblia, né, que é em Jó, capítulo 10, versículo 9, que vai dizer: peço-te que te lembres de que como barro me formastes e de que ao pó me farás tornar. E vimos aqui então que a palavra é como barro me fizeste, não de barro, né? O pastor Elinaldo vai dizer isso ali, sobre a questão de como barro me fizeste e de que ao pó me farás tornar. Então, isso corrobora com esse pensamento de que o Senhor nos criou de elementos que são encontrados no pó da terra. Então, irmãos, a partir desta afirmação, dessa afirmação e desse ponto científico que também nós vimos aqui, nós podemos entender a composição do ser humano, esse corpo material, né? Olhando aqui para o que eu disse sobre a questão macro, o homem é feito de uma parte externa, de uma parte interna, da sua parte material e da sua parte imaterial. O corpo seria essa parte material. E agora que nós entendemos então essa parte material, essa composição física, vamos então para a parte imaterial, o espiritual do ser humano. E aqui que nós temos algumas divergências de pensamento, né? Entretanto, antes de a gente falar dessas divergências, precisamos dizer que existe um ponto comum nessas divergências de pensamento, que é que o ser humano é feito de duas partes, uma parte material e outra imaterial. Quais são essas divergências de pensamento? O que são essas divergências de pensamento? São a questão da tricotomia e da dicotomia. Nós, da Assembleia de Deus, cremos e professamos e temos base clara bíblica para isso, nós cremos na tricotomia, ou seja, o homem ele é feito por três partes: corpo, alma e espírito. Mas nós temos também nossos outros irmãos que entendem que o ser humano é composto de duas partes, né? Uma parte, como eu disse, que é a similaridade de pensamento, a concordância de pensamento, que é a parte material, e a parte imaterial. E para eles não seriam espírito e alma, mas espírito ou alma, né? Então eles entendem aqui que o ser humano é só composto do corpo e da alma ou do espírito. E por que eles pensam assim? Porque muitas das vezes a palavra alma e espírito são sinônimas, né? São correlatas nas escrituras sagradas e aparecem dessa maneira. Então para eles
seriam desta forma, então, só corpo, alma ou espírito, não como nós que cremos que há corpo, alma e espírito. E nós, meus amados irmãos, respeitamos os nossos irmãos que são dicótomos, né, podemos dizer, que são, por exemplo, os reformados, nós respeitamos isso, mas nós temos dois versículos, dois textos da palavra do Senhor, que são muito divisores de águas para este pensamento. E o primeiro versículo é o que estava na nossa leitura aqui, quando o irmão for na sua escola bíblica dominical, local, o irmão vai ver que seu textual está em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o outro texto que também nós falamos que confirma essa ideia de dicotomia é Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nós cremos nesta tricotomia do homem, não é? Corpo, alma e espírito. E temos esses dois textos basilares na palavra de Deus para esta concepção. Então, meus amados irmãos, esses dois textos vão trazer claramente uma divisão entre alma e espírito. Vale salientar um pensamento aqui de William Palmer, que é um teólogo judeu, que tinha a inclinação e que era pentecostal, que vai dizer assim: o espírito está entretecido na própria textura da alma, são fundidos e cauteados numa só substância. Então, se nós acreditamos que eles estão ligados, estão costurados juntos, mas eles são coisas diferentes. A gente crê e entende dessa forma e temos esses textos para isso. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que nós temos esta concepção bíblica muito clara e temos algumas outras ideias que colaboram para esse pensamento da tricotomia, que é o Deus que criou o homem. O Deus que criou o homem é um Deus trino, não é? Nós falamos aí da Trindade, este Deus que é formado por três pessoas distintas, que não consideramos três deuses, mas um único Deus, formado de três pessoas distintas, unidas em propósito, essência e âmbito. Uma boa referência para entendermos sobre a Trindade é o ovo, não é? Nós temos o ovo ali composto pela casca, pela clara e pela gema. Os três juntos formam o quê? O ovo. Então, assim nós entendemos, podemos fazer esta alegoria para entendermos a Trindade. Então, temos em um único Deus formados por três pessoas distintas, mas que são iguais em essência, propósito e em tudo. Não é? Então, assim, este Deus trino teria criado o homem de forma tricótoma, né? Tricótoma de tendo corpo, alma e espírito. Outra referência que o estudioso, né, o teólogo Érico Baxter e o pastor Antônio Gilberto, que já dorme com o Senhor, tinham também esse entendimento, era referência ao pátio. Para eles, o pátio, né, o tabernáculo, melhor dizendo, o tabernáculo também se referia a esta questão como um tipo para o homem, né? Onde o pátio falava dessa parte externa, que é o corpo, o lugar santo falava desta parte interna, primária, que é a alma, né, que não se via ali do pátio, e o lugar santíssimo era que se referia ao espírito, que é esta parte que nós vamos ver que se liga ao Senhor. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos entender, então, essa tricotomia bíblica que temos, e o nosso trimestre vai rodar todo sobre este pensamento de tricotomia, que somos feitos corpo, alma e espírito. E antes de a gente ir para o próximo tópico, que nós estamos no primeiro tópico, viu, meus irmãos, aqui, diz a tricotomia humana. E antes de a gente ir para o próximo tópico, vamos então ler aqui uma citação da nossa declaração de fé, que diz assim: o corpo é o invólucro do espírito e da alma. Contudo, o homem é um só, e não cada uma de suas partes, mas a totalidade delas. Uma unidade, o homem, na pluralidade, espírito, alma e corpo. E uma pluralidade na unidade. A alma e o espírito são elementos espirituais, incorpóreos, invisíveis. Ambos deixam o corpo por ocasião da morte e sobrevivem a ela. Apesar dessas características comuns, são entidades distintas, porém inseparáveis. São os dois lados do mesmo elemento não físico do homem. Então,
meus amados irmãos, nós podemos aqui claramente entender essa tricotomia bíblica. Mas, como existem divergências de pensamento sobre isso, nos vale deixar uma citação de Ian Palmer, que ele vai dizer: os dois pontos de vista, tanto a dicotomia quanto a tricotomia, são corretos, sendo devidamente compreendidos. Então, nós ficamos com a tricotomia e respeitamos os nossos irmãos que são dicótomos, podemos dizer assim, que creem na dicotomia do mundo. E respeitamos eles que pensam assim, mas ficamos com a tricotomia, como já mostramos aqui, baseados na palavra do Senhor. Desta forma, vamos então para o segundo tópico. Qual é o nosso segundo tópico? Meu amado professor, meu caro aluno, você já está aí nos assistindo, curta este vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, né, ative o sininho aí para que você, quando a gente postar as aulas, você possa ter a oportunidade de assistir e ser edificado pela boa e santa palavra de Deus. Então vamos então para o segundo tópico, que é a distinção entre a alma e o espírito. Então, após nós entendermos aqui o que significa entendermos a tricotomia, podemos dizer, entendermos o corpo humano, não é? Que é a primeira parte ali, material do ser humano, vamos entender um pouquinho mais sobre a alma, né? Podemos dizer essa primeira subdivisão da parte espiritual do homem, a alma. A palavra alma, meus amados irmãos, é uma palavra polissêmica. Ou seja, o que é uma palavra polissêmica, irmão Davi? Uma palavra que tem diversos sentidos e diversos significados. Depende do seu contexto, onde está inserida, para ter o significado correto. Então, ela vem do hebraico nefesh, do grego psique e do latim anima. O texto bíblico que aparece a palavra alma são mais ou menos 755 vezes aparece a palavra alma no Antigo Testamento com esta palavra hebraica nefesh. Sendo a primeira vez em Gênesis capítulo 1, versículo 20, com o sentido de ser vivo. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Esse nefesh aqui aparece aqui nessa palavra seres vivos. Outra parte aqui que nós podemos ver do significado dessa palavra é a palavra que nós podemos encontrar aqui em Provérbios. Provérbios, capítulo 7, versículo 23. A palavra nefesh aparece ali também e é traduzida por vida. Ainda falando desta palavra, nós temos também o texto de Levíticos, capítulo 24, versículo 17, que diz assim: quem matar alguém será morto. Esse alguém é nefesh. Então aqui significa pessoa. Então, outro texto que a gente encontra bastante essa questão dessa palavra alma ser polissêmica, em Levíticos. Vamos lá juntos, ler juntos lá. Abra sua Bíblia comigo, em Levíticos. Costumo dizer aos meus alunos, meus amados irmãos, que escola bíblica é lugar que nós ouvimos, né? Ouvirmos este barulho, ó, o barulho das páginas das Sagradas Escrituras se movimentando. Levíticos, capítulo 17, versículo 10 ao 15, diz assim: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Então, contra aquela alma, ou qualquer homem aqui, não é? A NA, contra aquela alma que significa a pessoa. Então, esse qualquer homem, não é qualquer homem, comer sangue, que aqui é nefesh, significa então a própria pessoa, como a própria NA já traduz. Então, outra que a gente encontra é porque a alma da carne está no sangue. Então, aqui nesse sentido de alma, significa a vida do corpo, dos tecidos que são alimentados pelo sangue. Nenhuma alma dentre vós comerá sangue. Novamente, a palavra nefesh aqui vai significar, né, a questão da pessoa. O versículo 12, que nós já estamos. Portanto, tenho dito a Israel, nenhum de vocês comerá. Então, esse nenhum de vocês aqui é nefesh. Então, a alma que nós vemos já está, então, a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Então, aqui nós vemos referência à vida toda da carne. O sangue seria derramado pela vida dos transgressores. Então, a palavra alma, ela tem diversos significados. Não é? Essa palavra alma, ela tem esses diversos significados e nós precisamos colocar no seu devido contexto para entender se está falando de vida, da pessoa, como nós vemos agora aqui em Levítico. Então, teologicamente falando, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos. Né? Jesus
vai dizer lá em Marcos, capítulo 4, versículo 34, dizendo assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos. O nosso irmão Eurico Baxter vai dizer que a alma é a parte que orienta a vida do corpo e estabelece o contato com o mundo em redor. Então, após nós entendermos o conceito do que é a alma, nós precisamos entender onde a alma começa, quando ela é criada, quando ela foi criada, quando ela é criada. Então, nós temos diversas teorias, meus amados irmãos, para essa questão. Não é que a alma, quando ela é criada, essa teoria de quando nós, sobre a existência da alma e a sua criação, nós temos a primeira teoria, que é a teoria da pré-existência, né? E essa teoria é o fundamento da doutrina espírita, né? Onde se diz que em diversas esferas do mundo espiritual há meio que um reservatório da alma, um reservatório de almas. No processo de reencarnação, a alma vem sobre o corpo, né? Então essa é a teoria da pré-existência. Mas nós não há embasamento bíblico para essa concepção, né? Quando nós olhamos para isso, tinham outras pessoas que também acreditam nessa teoria, mas é o fundamento da teoria espírita. É um reservatório de almas que vem sobre o corpo, mas nós não temos base sólida, nem embasamento bíblico algum para essa teoria. E nós temos outra teoria, que é a teoria criacionista, né? Os nossos irmãos católicos e os nossos irmãos reformados também acreditam, que é a concepção de que Deus cria almas diariamente. Eles se baseiam nesse pensamento em Zacarias capítulo 2, versículo 1, que diz: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Né? Então aqui o Senhor que forma o espírito do homem dentro dele, lembre daquela ideia, né, que nossos irmãos acreditam na questão do espírito e alma, porque às vezes elas são sinônimas aqui, né, na questão do espírito, aqui falando é sinônimo à palavra alma, tá? Então, eles acreditam que Deus diariamente está criando almas, não é? Mas nós não conseguimos encontrar um embasamento sólido para este pensamento, falando biblicamente, sobre Deus diariamente cria almas, né? Mas nós temos outra teoria, que é a teoria que nós mais aceitamos em nosso meio pentecostal, nós assembleanos, não é? Que é a teoria participativa, que é mais aceita, né, em nosso meio, que seria o quê? Deus coopera com o homem na criação da alma, né? Então, enquanto o homem reproduz ali a parte física, Deus produz a alma dentro deste corpo material. Então, como diz o nosso pastor Elinaldo, toda nova pessoa humana é fruto da ação imediata de Deus e da dos pais. Deus e os pais produzem o sujeito inteiro, mas os pais podem produzi-lo somente enquanto é um ser material, isto é, tem um corpo, e Deus o produz imediatamente enquanto é um ser pessoa, isto é, tem uma alma. Então, Deus e os pais trabalham de forma cooperada, né, de forma cooperativa aqui, cooperando um com o outro. Ian Palmer vai dizer sobre esse assunto o seguinte pensamento: a origem da alma pode explicar-se pela cooperação do Criador com os pais. De uma nova vida, a divina criação e o uso criativo de meios agem em cooperação. O homem gera o homem em cooperação com o Pai dos Espíritos. O poder de Deus domina e penetra o mundo, baseado em Atos 17, 23, de maneira que todas as criaturas venham a ter a existência segundo as leis que ele ordenou. Portanto, os processos normais da reprodução humana põem em execução as leis da vida. Então, meus amados irmãos, o Senhor ali, com a ordem de o homem se multiplicar, colocou as leis da reprodução. E o Senhor trabalha com o homem ali, cooperando para a criação da alma. Confesso que esse que vos falo é mais tendencioso a acreditar e a crer nessa teoria da teoria participativa, que é o homem cooperando com Deus. Mas, como nós já citamos aqui, a teologia sistemática, vale nós fazermos mais uma citação aqui da teologia sistemática pentecostal, que diz assim: a formação da alma e como o Senhor executa é um mistério. Não é que nossa mente limitada não pode compreender claramente. Possivelmente só quando sairmos deste corpo,
formos transformados, é que então vamos entender um pouquinho mais, ou entender claramente como se dá a formação da alma. Por enquanto, aqui nesse pensamento limitado, nós temos essas teorias, e o que eu mais aceito em nosso meio é a teoria participativa. Então, agora que nós entendemos um pouco sobre a alma, vamos entender sobre o espírito. O que é o espírito? A palavra espírito é ruá no hebraico, né? E pneuma no grego. O espírito é a parte mais íntima do ser humano, não é? Como diz o teólogo Érico Baxter, o espírito, eu gostei muito dessa expressão aqui, meus irmãos, é a janela para os céus. É através do espírito que nós podemos ter conexão com Deus e com sua palavra e sentir a sua presença. Stanley Horton, que é outro teólogo pentecostal, vai dizer que o espírito se distingue da alma sendo a sede das qualidades espirituais do indivíduo. Então, à luz das Sagradas Escrituras, o espírito é a fonte de vida para a alma. Nosso autor, no livro de apoio, vai dizer: o espírito usa e transmite esta vida à alma, e por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior. Então, o espírito é o meio onde o homem pode se comunicar com Deus, e ali está sua vida espiritual. Enquanto a alma vai falar de nossos sentimentos e emoções. Então, assim nós podemos entender as distinções que há entre alma e espírito. Entre espírito e alma. Espírito é a fonte, né, a sede das nossas emoções, sentimentos, vontades, enquanto o espírito é a sede das nossas qualidades espirituais, aonde há a janela aberta para os céus e podemos nos conectar com o Senhor. Não é? Então, dessa forma, meus amados irmãos, nós chegamos ao segundo tópico, ao final do segundo tópico, e vamos aqui para o nosso terceiro tópico, que é a interação das três dimensões: corpo, alma e espírito. Então, depois nós entendemos a tricotomia do homem, precisamos frisar e entender de que algo importante aqui, que este homem, esse ser humano, não é cada parte do seu corpo, como a gente já disse, né, como nós vimos ali na nossa declaração de fé, e como a ideia dos gnósticos, né, de separação entre corpo, alma e espírito, mas sim um ser uno, em que tem três partes que estão em conexão. Isso é muito importante, irmãos, entendermos essa conexão. Porque o que um faz afeta o outro. O que se faz com o corpo afeta a alma e afeta o espírito. O que se faz com a alma impacta o corpo e impacta o espírito. O que faz com o espírito vai se mexer com a alma e com o corpo. Então, a ideia aqui desse terceiro tópico, que o nosso comentarista coloca aqui também no seu livro de apoio, é deste cuidado que nós temos de ter com o corpo, com a alma e com o espírito. Um exemplo prático, irmãos, que nós podemos entender esse impacto um com o outro aqui é: se nós comermos só coisas ruins, né, falando do corpo, e que não tivermos uma boa alimentação, não nos exercitarmos, a alma será impactada. Haverá momentos, vontades que nós não podemos executar por causa que nós não cuidamos do corpo, não é? Então, a alma ela pode ser impactada por este não cuidado do corpo. Uma pessoa que não cuida do seu corpo, né, é tendencioso na sua velhice, na sua idade um pouco mais avançada, não poder fazer algumas coisas. Não conseguir evangelizar, não conseguir fazer a obra de Deus, não estar ativo. E isso, não pense que eu estou dizendo aos irmãos como nós, como você está dizendo isso. Dizendo isso com os irmãos como julgamento. Não, isso é a palavra primeiro é para mim, depois para os irmãos e para todos nós. Por isso que estamos juntos aqui para aprender a palavra de Deus. Né? Então, nós precisamos cuidar deste corpo para que quando chegarmos na idade avançada, não possamos ser tão impactados por um não cuidado do nosso corpo. E a nossa alma vai ser impactada, o nosso espírito também será impactado. Então nós precisamos cuidar do corpo, não com uma disciplina exacerbada que os gnósticos tinham, né? A lição ela trata nas entrelinhas sobre isso também, vai falar em alguns comentários, alguns vídeos, como os gnósticos que simplesmente faziam essa disciplina exacerbada do corpo, porque o corpo era algo mau, e você ou coloca ele na libertinagem, ou você tem que ter uma disciplina muito rígida com este corpo, porque ele é algo mau, mas o corpo é algo bom também. O Senhor criou o corpo, criou o homem, o Senhor criou o corpo, os elementos
do pó da terra, dos elementos da terra, não é? Então é uma feitura do Senhor também. E nós precisamos, meus irmãos, cuidar deste corpo. Não com essa ideia gnóstica, não é? Dessa disciplina ou dessa libertinagem, mas sim com a ideia de que o nosso corpo, meus amados irmãos, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E nós temos de cuidar, né? Cuidar deste corpo. Outro ponto importante que fala sobre a questão do corpo que impacta a alma e o espírito é a língua. Tiago nos alerta que a língua é um pequeno membro do nosso corpo que pode contaminar o corpo inteiro. É a nossa língua. Se nós não sabemos usar este pedacinho, esta língua dentro da nossa boca, este pequeno membro, nós podemos impactar muito negativamente nossa alma e o nosso espírito. Podemos desagradar ao Senhor, né? Então, Tiago capítulo 3, versículo 6 vai dizer assim, olha que o texto diz, né, que ali você leia todo o capítulo para entender o contexto que Tiago está dizendo sobre a língua. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então, meus amados irmãos, o corpo precisa ser cuidado. O corpo impacta a alma e o espírito. Não é? A alma que é a sede das nossas emoções e sentimentos, que se envolve, né, com o mundo exterior através de nossos sentidos, visão, olfato, paladar, audição, tato, não é? Se nós somente alimentarmos nossa alma com coisas ruins, nosso corpo e nosso espírito serão impactados, não é mesmo? Se alimentarmos nossa alma somente de pensamentos ruins, de coisas ruins, o corpo e o espírito serão impactados. Não é? Se nós colocarmos só pensamentos ruins, lermos coisas ruins, ouvirmos coisas ruins, músicas ruins, estivermos com hábitos ruins de colocar coisa para dentro, vídeos, séries, coisas que só vão fazer mal à nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito serão impactados. Eu costumo dizer que nós temos um texto, que é o receituário para a alma, né, que é Filipenses capítulo 4, meus amados irmãos, leia comigo aí, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Abra essa sua Bíblia, abre esse seu smartphone, vamos juntos ler o texto da palavra do Senhor, esse receituário para o cuidado da alma. Diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, meus irmãos, é aqui o conselho de Paulo para nós, para cuidarmos da alma, alimentarmos nossa alma com o quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é respeitável. Eu te convido a ler esse texto depois de Filipenses 4, e entender como as coisas se conectam, para a gente ter a paz de Deus, para a gente usufruir das coisas que o texto vai dizer, a gente precisa fazer isso. Cumprindo o versículo 8, cuidarmos da nossa alma, porque eles estão interligados, corpo, alma e espírito. E nós precisamos cuidar da nossa alma. E por fim, o espírito, que é essa janela aberta para os céus, se não cuidarmos, né, também do espírito, seremos impactados. Teremos impactos no corpo e na alma. Então, se nosso relacionamento com Deus estiver falho, for distante, mais os nossos desejos carnais e o desânimo vão nos achegar em nós. No que se refere às coisas de Deus, no que se refere a agradar a Deus. Lembre que a nossa carne e o nosso espírito estão em guerra. É o espírito ali que o espírito se conecta com Deus, o Espírito Santo conecta conosco e nós temos essa influência do Espírito Santo na nossa alma, no nosso corpo. Então, se nosso relacionamento com Deus está prejudicado, logo nossos desejos pecaminosos, nossas vontades, nosso corpo, essas coisas, a preguiça e etc., vão ser maiores que as coisas de Deus para nós. Então, nós precisamos cuidar também do nosso espírito, né? Então, meus amados irmãos, nós temos de tomar cuidado e cuidarmos do nosso espírito, do nosso corpo e da nossa alma. Uma pessoa que está longe do Senhor, né, não tem o seu espírito, de certa forma, ainda que há a estação espiritual, né, da vida à alma,
mas não está cumprindo o efeito, a função clara do Espírito que o Senhor tem ao homem, que é para ter este relacionamento com Deus. E nos vale, irmãos, aqui citarmos uma coisa que o nosso comentarista disse no livro de apoio que está aqui à minha esquerda, e sobre a questão de alguns problemas emocionais que o ser humano enfrenta. E muitas das vezes tenta se resolver com medicamentos, com terapia. Não estamos dizendo que a psicologia ou o medicamento não tem seus efeitos positivos, sim, tem. Mas há problemas que são de ordem espiritual. Há muitas pessoas que estão com problemas emocionais porque têm que raiz de amargura. Né? Estão com a raiz de amargura e aquilo vai adoecendo o corpo, vai adoecendo a alma. E isso é de ordem espiritual. Essa pessoa precisa se entregar a Jesus, receber o seu perdão e entender que o Senhor que a perdoou, que é tão grande, tão santo, tão sublime, a perdoou, ela também deve perdoar outros. Ela também deve deixar esta raiz de amargura. Ela também deve deixar que o Espírito Santo de Deus entre em seu coração e opere e arranque esta raiz de amargura que está aí. Então, meus irmãos, há pessoas que vivem no pecado escondido e o corpo está adoecendo, sentem a culpa e o inimigo vai trabalhando nisso. Isso é um problema de ordem espiritual. E o antiolítico, que o antidepressivo não vai resolver. Mas a ação espiritual em direção a Deus, a ação de se arrepender e alcançar misericórdia no Senhor, isso sim. Temos de ter equilíbrio, irmãos. Não espiritualizarmos tudo, mas também não deixarmos de espiritualizar nada. As coisas, elas existem, o mundo espiritual existe, problemas de ordem espiritual existem, nós precisamos entender as coisas. Não podemos falar que tudo é espiritual, mas também não podemos falar que nada não é. Precisamos fazer um autoexame de cada caso. Né? Então, com isso, meus amados irmãos, nós concluímos aqui que o corpo, a alma e o espírito estão interligados. E precisamos cuidar deles com oração, leitura da palavra, vigilância, uma boa alimentação, exercícios físicos, bons hábitos de sono. O Senhor nos criou de maneira espiritual, de maneira especial, melhor dizendo, e não podemos ser negligentes com o templo do Espírito. Então, para esta edição, agora partindo aqui para a conclusão, nós podemos dizer que você, meu amado irmão, é importante para Deus, não é? O seu corpo, o ser humano foi impactado pelo pecado, mas em Jesus Cristo nós temos a oportunidade de sermos restaurados, corpo, alma e espírito. E possamos seguir o conselho de Paulo, não é? Santifiquemos em tudo, alma, corpo e espírito. E possamos continuar juntos, caminhando em direção aos céus com o Senhor Jesus, vivendo cada dia em novidade. Então, meu amado irmão, que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Foi um prazer te ter aqui conosco nessa aula. Eu gostaria de fazer uma rápida orientação aos irmãos, e nós deixaremos alguns links aqui no vídeo abaixo, tanto do nosso livro de apoio do nosso comentarista, como de algumas obras. Se os irmãos quiserem entrar lá para poder adquirir esses livros, né, que está na Amazon, em outros lugares, os irmãos terem mais conhecimento, isso será muito bom para investimento na vida espiritual. Eu gostaria de fazer uma rápida oração. Senhor Jesus, amado Pai, eu agradeço pela vida deste irmão, dessa irmã que está nos acompanhando no dia de hoje. Pai. Que a Tua palavra possa entrar em seus corações, que juntos possamos aprender nesse trimestre um pouco mais sobre o corpo, alma e espírito e possamos viver para a glória do Teu nome. Abençoa esses alunos, abençoa esse irmão que me escuta, essa irmã que me escuta, aonde ele estiver. A mão do Senhor o abençoe e a Tua palavra penetre os corações e produza bons frutos para a glória do Senhor. Senhor, eu te agradeço em tudo, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu irmão. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Que o Senhor te abençoe. Te espero na próxima aula, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.